Boa tarde, irmãos. Amém. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida de todos vocês. Amém? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Quem já chegou do Enem aí? Tem alguém que saiu da prova? Ainda não saiu da prova, né? Tem quantos pais aqui que têm filhos no Enem aí? Filho, tio, sobrinho? Quem tem gente no Enem aí? Amém? A gente fica apreensivo, né? Mas Deus é conosco em todo o tempo. Amém? Amém? Você está pronto para dar graças a Deus e ficar feliz com Ele, independente da resposta do resultado da prova, irmão? É isso que a gente cantou aqui, né? Que Deus é bom. Se Ele é bom em todo tempo, é em todo tempo mesmo. Em tempo que a gente acha bom e em tempo que a gente não acha bom. Mas Deus não muda. Amém? E graças a Deus que nós estamos hoje aqui num culto de ceia, para celebrar a ceia do Senhor, um culto que é especial, eu gosto do culto de ceia. E falando em Enem, eu cheguei em casa agora há pouco, aí a minha filha estava lá estudando, e eu disse: aí minha filha, já saiu o resultado do Enem? Qual foi o tema da redação? Já sabe? Quem sabe o tema da redação? Aí ela disse, intolerância religiosa, né? O que podemos fazer, ou como podemos fazer, ou quais os meios para acabar com a intolerância religiosa no nosso país. E eu disse, poxa vida, que tema legal, não é? Que tema bom, que tema fácil, que tema aberto, que tema interessante, que tema bom para falar num dia de ceia. Amém? Então, os irmãos que não fizeram prova do Enem, que não estão lá, não vieram de lá, a gente vai meditar hoje sobre intolerância, né? Sobre o tema do Enem, que eu acho que está bem recente. E a gente fica até perguntando, como é que um país como o nosso coloca um tema desse na prova, né? Não faz sentido um país laico falar sobre o que é que a gente pode fazer para acabar com a intolerância religiosa. Não precisa fazer nada, é só seguir a lei, não é? É só seguir a Constituição, é só ser educado, é só ser patriota, é só ser gente de bem. E não precisa falar em intolerância religiosa, já que o nosso país já está posicionado em relação a isso. Não existe perseguição. Não é assim, irmãos? Não é verdade? Mas parece que o tema não é só intolerância religiosa. Parece que a gente vive num tempo de intolerância. Não é assim? Ontem à tarde eu fui com a minha menina passar um tempinho ali no shopping aqui. Aí a gente estava procurando uma vaga, quando apareceu uma vaga, eu parei, aí fiz assim para o rapaz de trás, tenha calma aí que eu vou esperar o rapaz sair. Chegou uma pessoa atrás e meteu a buzina, deu aquela buzinada, sabe, que quer dizer alguma coisa para você, que aquela buzinada tão forte que chega assim a laços familiares, que você sabe para onde está sendo dirigido. E eu disse, meu Deus, num sábado à tarde, quem vai para o shopping no sábado à tarde é porque não tem nada para fazer, não é verdade? Nem tem dinheiro para gastar, porque vai no shopping que é grátis, quem tem um pouquinho vai para o outro ali que é pago, o estacionamento. Então a pessoa vem para cá, não tem pressa, para que isso? Ninguém pode esperar 10 minutos, ninguém pode esperar 5 minutos. Outro dia eu estava entrando na minha casa, eu moro na frente de uma escola, e para mim é uma benção que eu atravesso e jogo minha menina do outro lado. Mais de 6 horas, carro para pegar os meninos. Aí eu vim aqui e estavam as filas montadas, né? E tinha uma brechinha de meio carro. Eu apertei o botãozinho e abri o portão da minha casa. Em meio carro eu atravesso e passo. Aí eu buzinei, a senhora olhou para mim e eu disse assim, ó, eu vou entrar aqui. Sabe o que foi que ela fez? Ela olhou para o lado, botou a primeira e avançou meio carro. E eu disse, meu Deus do céu, que conquista essa senhora acabou de realizar. Né? Meio carro. E ficou olhando assim, como se estivesse na Fórmula 1, sabe, para largar. Aí um senhor que vinha atravessando, foi lá, bateu no vidro dela e disse, ó, o rapaz quer entrar, o portão está aberto. Aí ela não saiu, o rapaz de trás deu ré e eu fiz assim e entrei. E a gente vive num mundo, queridos, de intolerância. Intolerância de todo quanto é tipo. E a gente fica perguntando, acho que tinha que abranger esse tema, né? Talvez tirar do Enem e trazer para a gente
para durante o ano a gente falar sobre todos os tipos de intolerância que nós estamos vivendo, estamos sendo vítimas, e muitas vezes nós entramos nessa onda de intolerância também. A gente vem entrando aqui, não quer dar a vez para ninguém. Está no banheiro ali, vem alguém correndo, eu não sei, eu acho que ele está pior do que eu, deixa ele na sua frente. Então a gente está acostumado com isso, e é sobre isso que eu queria meditar um pouquinho antes da gente partir o pão, antes da gente tomar a ceia, participar do corpo de Cristo, falar sobre intolerância, do tema do Enem, para que a gente possa ver como é que poderia desenvolver aquele tema. Eu me basearia aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 14, vou ler com vocês alguns versículos. Vamos ver se a gente passa na prova, se a gente consegue uma vaga, hein? O texto que nós vamos ler, Paulo estava escrevendo aos irmãos de Roma a respeito de intolerância, aos irmãos da igreja de Roma. Então eram irmãos crentes, assim como nós, amém? Então isso prova que esse mal não está só no mundo, não está só do lado de fora, na pessoa que está no shopping, na pessoa que está no trânsito. Parece que ele consegue, de alguma maneira, entrar na igreja também. Porque entrou na igreja de Roma, não sei se foi só na igreja de Roma, não sei se chegou, se atravessou o oceano e chegou aqui na nossa terra, né? Acharam Romanos capítulo 14? Eu vou ler com vocês a partir do versículo 1, até mais ou menos o versículo 18, sendo por aí. Diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. A gente está falando, ele vai falar de um tema aqui, que é a intolerância dentro da igreja. Tinha gente que não estava tolerando os outros, por algumas questões. E ele coloca o primeiro ponto, ele diz: aceite quem é fraco. Aceite quem é inferior a você. Aceite quem sabe menos do que você. A gente está falando de ceia. Aceite quem tem menos recursos. Aceite quem tem menos conhecimento, quem tem menos luz. Aceite quem está nas trevas. Ele disse: aceite os fracos na fé e não discutam assuntos controvertidos. Não vamos polemizar. Para quê? Para evitar conflitos. Não vamos fazer debates de assuntos que talvez ninguém consiga resolver. Tem temas hoje no nosso meio gospel que homens sérios e com tempo e com dedicação passaram 150 anos discutindo e chegaram a uma conclusão: ei, vamos parar por aqui. E hoje a gente quer resolver isso em 40 minutos de conversa mal fundamentada. Hoje a gente quer resolver isso em um post no Facebook. Hoje a gente quer resolver isso em um vídeo de 2 minutos. Irmãos, assuntos controversos, irmãos, isso não acaba com intolerância. Isso gera intolerância. Isso gera rixa, gera disputa, gera briga, gera diferenças. Porque em uma disputa, sempre alguém sai um pouco melhor do que o outro. Então, se nós queremos falar, ou queremos ensinar, ou queremos dar exemplo, que eu acho que é o mais fácil, como nós poderíamos acabar com a intolerância religiosa, o primeiro passo que Paulo está dizendo assim, é que a gente aceite quem a gente acha que é mais fraco, e não vamos promover nenhum debate para expô-los a uma situação de talvez humilhação, para que dessa maneira a gente prove que nós estamos certos e que nós somos fortes, e que ele realmente é um coitadinho. Paulo está falando para a igreja, para homens e mulheres que têm o conhecimento da palavra, que têm o Espírito Santo e que certamente podem fazer isso. O Evangelho, aquilo que nós temos recebido de Deus, o conhecimento que Ele tem nos dado, a unção que tem colocado na nossa vida, as condições, as bênçãos. O Evangelho não é, irmão, isso aqui não é material, não é uma cinta, não é pau para bater em ninguém. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é comparada, Paulo aos Efésios diz que ela é comparada a uma espada, sim, que ela é penetrante, que ela é profunda, mas ele diz que é uma espada que tem 2 lados, que ela corta tanto para lá quanto para cá. Então, na hora que eu estou manipulando essa palavra,
tentando alcançar alguém, ou atingir alguém, ou às vezes afrontar alguém, tem um outro lado que pode me cortar também. Porque nenhum de nós aqui está isento, queridos, de qualquer situação de culpa. Se nós achamos que somos fortes hoje, nós não nascemos assim. Se nós achamos que somos certos hoje, nós não nascemos assim. Se nós achamos que somos muito bons hoje, talvez não tenhamos sido por muito tempo e talvez nem o tenhamos, estamos sendo tão bons assim agora. Então, a primeira coisa para acabar com intolerância religiosa, irmãos, vamos aceitar os mais fracos e vamos evitar discussões, assuntos polêmicos. Amém? Um dia eu disse a um amigo, e eu estou dando aqui um testemunho pessoal, amém, irmãos? Eu espero que não tenha nenhuma pedra, mas algum objeto cortante, não jogue em mim, mas eu já fui desse tipo de pessoa. Sabe o que era que eu curtia fazer? Eu espero que os irmãos me perdoem, que eu acho que Deus já me perdoou. Eu curtia chegar numa rodinha assim de conversa, quando via alguém conversando alguma coisa, eu gostava de jogar uma bomba lá dentro, sabe como é? Puf! Jogava um pensamento, uma pergunta, uma questão, aquilo explodia e eu saía de perto e ia embora. E ficava lá, poxa vida, não tinha pensado, mas como é? E agora? Então, e agora? Vou para o céu ou vou para o inferno? Não sei, mas pronto. E eu deixava aquela situação lá. Aí um dia eu vi isso acontecendo e vi o que estava acontecendo e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu sou um monstro. Aí outra vez eu falando com um colega que estava fazendo a mesma coisa, eu disse, rapaz, não faça isso não, porque eu já fiz isso e não ganhei nada. Ele disse, mas isso é a verdade, isso é o certo. Aí pegou 15 versículos da Bíblia, irmão, falando, apontando, isso é o certo, isso é a verdade tem que ser dita. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu vou falar por mim, a minha experiência, eu fazia isso, eu pegava uma granadazinha, jogava uma bomba no meio de uma rodinha e ia embora. Então hoje, se eu não estiver disposto, se eu não tiver tempo para pegar essas pessoas que eu feri, que eu destrocei, que eu acabei muitas vezes com o que elas tinham construído, e se eu não tiver tempo para juntar o pedaço delas e ficar com elas um bom tempo, para organizar a vida delas de novo e orientá-las de novo e trouxer elas para andar comigo, eu não jogo bomba. Mas é a verdade, verdade sem amor fere. Verdade sem amor mata. O salmista disse que a verdade e o amor, eles se beijam, a justiça e a paz se abraçam. Nós não podemos nos cingir da verdade, irmãos, colocar essa roupa da verdade para sair batendo em todo mundo, para sair dando espadada em todo mundo, para sair jogando bomba em todo mundo. Se nós não tivermos responsabilidade com essa verdade, e a responsabilidade com essa verdade, ela vem através do amor de Deus. Eu não posso ver alguém que está andando por um caminho que eu julgo errado, com um pensamento que eu julgo errado, e eu solto uma bomba, digo alguma coisa, coloco uma pergunta que vai, de repente, destroçar, desconstruir tudo aquilo que ele construiu, e eu vou embora e deixo aquele cara numa situação pior do que ele estava antes. Ah, mas porque essa é a verdade, eu tenho a verdade, ame. Ame. Sabe o que acaba com a gente? Não são as mentiras que falam ao nosso respeito. O que acaba com a gente não são as calúnias que falam ao nosso respeito. O que destrói o nosso coração, o que destrói a nossa vida, são as verdades que são jogadas diante de nós sem amor. Verdades nuas e cruas, que dizem respeito à nossa vida, que alguém joga numa bandeja e nos escancara, sem responsabilidade de nos amar, para que através daquilo a gente possa ser edificado. Então isso é covardia, irmãos. Deus não nos fez fortes para isso. O Evangelho de Jesus não foi para isso. Então Paulo disse assim, vamos acabar com isso. Ele disse, um crê que pode comer de tudo, outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come
de tudo, não deve condenar o que come, porque Deus o aceitou. Aí ele diz no versículo 4, quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o servo alheio? A missão de Jesus Cristo, qual foi, irmãos? Onde é que a gente vê? A gente vê a vocação de Jesus e a gente vê a missão dele. Em 2 versículos. João capítulo 3, versículo de número 16. Todo mundo sabe, foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. Meu pai me levava para os cultinhos e dizia, dê um testemunho, diga alguma coisa. E eu dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a natureza. Essa é a vocação de Jesus. Versículo 16 e versículo 17 diz, porque o Filho do Homem, porque Jesus não veio ao mundo para julgar, ele veio para salvar. Nem Jesus veio fazer julgamento, vai chegar o tempo que ele virá, mas não foi ainda agora. Por que a gente julga tanto? Marcela Thaís tem uma musicazinha muito legal. Ela diz assim, ame mais e julgue menos. Ame mais, julgue menos. Simples assim. É mais fácil. A gente vai estar cumprindo o que Jesus veio fazer. Jesus não veio julgar ninguém nessa terra. Por que eu me acho no direito de julgar as pessoas? Por que eu me acho no direito de dizer quem é e quem não é, quem come pão e quem não come pão, quem senta aqui e quem não senta aqui, quem pode falar e quem não pode falar, quem pode entrar e quem não pode entrar? Irmãos, aqui Paulo está dizendo que a gente não deve julgar servo dos outros, porque quem é que está debaixo de nós, irmãos? Tudo isso gera intolerância. É por isso que a gente não topa com alguns irmãos. É por isso que a gente não quer ter comunhão com alguns irmãos. É por isso que a gente não quer ir na casa de outros irmãos. Porque ele pensa diferente, porque ele age diferente, porque ele acredita de forma diferente. Porque ele tem, como é que a gente chama? Porque ele tem uma linha teológica diferente da que eu estou crendo, irmão. Qual é a linha teológica de Jesus? Qual foi a linha teológica do que ele veio falar? Que ele veio pregar? A gente está pegando o bonde, irmão, no meio do caminho. A gente está pegando o bonde no meio do caminho e quer chegar em algum lugar. Como? Quem nós seguimos? Nós estamos celebrando hoje a morte de quem? Quem foi para a cruz, irmãos? Armínio, Calvino, Pelágio, Agostinho. Irmãos, homens, como eu e você, que se dedicaram, que creram na palavra e manifestaram as suas opiniões, como Paulo, em alguns trechos de suas cartas, ele diz assim, agora não é Deus, agora falo eu, agora é opinião pessoal. Eu estou falando de homens que eu tenho maior respeito na história do Evangelho. Não estou nem citando os autoprofetas contemporâneos do nosso tempo, que surgiram. E estão divulgando ideias de que vêm de ninguém sabe de onde, e as pessoas estão seguindo pessoas e condenando outras. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: existe um Deus sobre todas as coisas. Existe um Deus que se apresentou como Senhor de todas as coisas. E aqui, Deus aceitou um, Deus aceitou outro. Por que eu não aceito, irmãos? Como vai ficar a nossa cara quando nós chegarmos no céu, se um dia chegarmos lá e encontrarmos o Calvino e o Armínio conversando juntos? E aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem. E a gente que brigou tanto por isso? Vamos ficar como? Que julgamos tanto? Que já condenamos um e outro?
que já condenamos seguidores de uns e de outros. Irmãos, eu sigo Cristo. Eu quero ser um seguidor dele. Eu não quero pegar o bonde no meio do caminho, queridos. Eu quero ir para o começo, eu quero começar o meu evangelho lá na cruz, onde começou todas as coisas. A morte de Jesus Cristo na cruz é o motivo de estarmos aqui hoje. E a palavra que ele trouxe para nós, o evangelho que ele deixou para nós é muito simples. João, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15. No 13 ele fala lá, o que ele fala? Ele disse, quem é que vai amar meu pai? Quem ama meu pai? Quem obedece meu pai? Quem faz o que ele diz? Quem faz o que ele manda? E lá no 15 ele diz, então eu digo para vocês o que vocês têm que fazer, amem uns aos outros. Tarefa única. O que é o evangelho? É isso, irmãos. É amar uns aos outros, é aceitar os mais fracos, é não querer ser senhor de ninguém. O versículo 4 ele continua assim, diz, é para o seu senhor que ele está em pé ou que ele cai. Ele fica em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Então o cara está seguindo alguma coisa. Siga o seu Senhor, aceite o senhorio de Deus na sua vida, aceite Deus como o Senhor de todas as coisas, se submeta à vontade dEle. Em nome de Jesus, nós temos que entender não, que a gente não está aqui para entender, senão a gente era entendedor. Nós temos que crer na palavra do Evangelho, irmão, temos que crer que esse Evangelho é um negócio muito mais simples do que nós estamos procurando viver. Ame o seu irmão. Aceite ele do jeito que está. Tolere o seu irmão. Lá em Coríntios, nós vamos ler daqui a pouco, o pastor vai ministrar a ceia, deve ler nesse texto, que é um clássico da ceia, e Paulo está dizendo, sabe por que vocês estão se acabando? Sabe por que vocês estão morrendo? Sabe por que vocês se arrumam para a ceia, vêm para o culto de ceia, tudo organizado, com roupa engomada, cabelo penteado, tem o pão, tem o vinho, está tudo certo. O louvor canta as músicas, a gente se arrepia, tudo está direitinho, mas sabe por que isso aqui não está agradando a Deus? Sabe por que Deus está dizendo que isso aqui não é a ceia dele? Porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês estão olhando para o irmão e não estão considerando o irmão um irmão. Vocês estão olhando para o irmão e não estão considerando que ele é parte do seu corpo. Tanto que vocês comem sozinhos e deixam eles com fome. Tanto que vocês se embriagam com vinho e deixam eles com sede. Então o corpo de Cristo, que está próximo de você, que está diante de você, que está ali na sua frente, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Final de semana, vamos passar o final de semana todo que vem falando sobre propósito. Eu creio que vai ser um tempo aqui de esclarecimento, de iluminação, para que a gente possa entender realmente o que Deus tem para a nossa vida, que é muito simples. É aceitar o próximo do jeito que ele está, sem fazer contenda, sem colocar ele numa sabatina, sem fazer uma disputa com ele, sem julgar a vida dele. Por quê? Porque Senhor aqui não somos nós, Senhor é Deus. Amém? De manhã a gente estava comentando um pouco sobre isso. Então a gente está muito pronto para ser salvo, para buscar salvação, para aceitar Jesus como Salvador, mas antes de Salvador, ele se apresentou como Senhor. Você aceita Jesus? A pergunta é essa. Você aceita Jesus como único Senhor da sua vida? Não é assim que a gente pergunta? Você aceita Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida? Sabe o que é ser Senhor, irmãos? Quer dizer que a partir de agora você não manda nada. Agora você tem um Senhor. Agora tudo que tem na sua vida é dele. A sua vontade, a minha não, é dele. Como foi que Jesus nos ensinou a orar, não uma oração, como ele nos ensinou a orar? Pai, que a tua vontade se faça aqui na terra do mesmo jeito que ela é realizada no céu.
Eu estou orando, Jesus nos ensinou uma oração, não foi uma reza não, irmão. Para a gente ficar repetindo, para cansar não sei quem. Ele nos ensinou a como orar. Então, em situações onde a gente se vê tentado a resolver do nosso jeito, a impor a nossa vontade, a impor a nossa condição, a impor o nosso querer, a impor a nossa ideia, a impor o nosso projeto, a gente lembra de uma parte da lição que Jesus nos ensinou como orar. Bem, Jesus ensinou assim, que Deus, o Pai, Ele é Senhor, e que a vontade dEle se faça aqui, do mesmo jeito que se faz no céu. Deus, então, eu estou orando a Ti, que a Tua vontade se faça. Eu tinha até um desejo aqui, mas a Tua vontade é soberana, porque Tu és Senhor. E dessa maneira nós somos salvos. Por quê? Porque o nosso coração não é mais nosso. Que o desejo não é mais nosso. Então não terei mais desejos humanos. Eu não terei mais desejos influenciados pela minha carne. Eu não terei mais desejos influenciados por aquilo que o mundo está me orientando a fazer. Eu não terei mais desejo de passar meu irmão para trás. Eu não terei mais desejo de me explorar uma pessoa. Eu não terei mais desejo de ver alguém sendo prejudicado para que eu prevaleça de alguma maneira. Os meus desejos estão salvos. A minha vida vai ser salva. Agora só acontece se nós aceitarmos Jesus como o quê? Senhor da nossa vida, irmãos. Amém? Versículo número 5. Há quem condene há quem considere um dia mais sagrado que outros, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e também dá graças a Deus. Que complicado isso, irmão. Complicado para a gente, porque parece que Deus aceita. Não é verdade? Deus aceita o irmão que vai lá para sal e brasa e dá aquela mordida e fica sangrando, né? Amém? A gente acha na Bíblia, a gente acha tudo, o irmão diz, não, unção, porque lá em Isaías diz que a gordura, né? Neemias disse lá em Neemias, diz, vá lá e coma carne gorda, gordura é unção e tal. Aí o irmão acha para tudo. Aí Deus aceita esse leãozinho, amém, irmão? E Ele aceita aquele cabritinho vegano. Aí a grande pergunta, se Deus, que é Senhor, aceita, como é que eu não aceito? Dá para responder isso, irmão? Como é que a gente ia resolver a questão do Enem? Como é que acaba com a intolerância religiosa? Acaba, irmão, quando a gente for para o nosso lugar. Quando a gente assumir humildemente a nossa posição de que nós somos aqui fruto da graça de Deus, que nós somos fruto da bondade de Deus, mas que o Senhor em toda essa situação, em toda essa história é Ele. E se Ele aceita o leãozinho que come carne, se Ele aceita o cabritinho que é vegano, irmãos, eu não tenho direito de rejeitar o meu irmão, eu não tenho direito de criticar o meu irmão, eu não tenho direito de tirar ele da mesa, eu não tenho direito de colocar ele num canto, eu não tenho direito de dar uma comida diferente para ele, porque se nós temos um só Pai, nós temos também um só pão. É um pão para todos, porque é um Pai que provém o pão para todos. Na minha casa eu não faço isso, com as minhas filhas eu não faço isso, com os meus amigos eu não faço isso, com as pessoas que já trabalharam na minha casa eu nunca fiz isso. Quando tinha empresa que tinha muitos empregados, eu comia quentinha com todo mundo. Porque se eu não podia levar todo mundo para o sal e brasa, eu comia quentinha com todo mundo. Porque eu não podia pregar uma coisa na domingo e chegar lá e estar separando uma parte do corpo que é de Cristo.
separando por classe social, separando por salário e por poder aquisitivo. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão, que talvez escandalize você. Tem parte do corpo de Cristo no SPC e no Serasa. Por quê? Porque eles pecaram, porque é condenado, porque não crê na palavra, porque não oferta, porque não faz campanha. Não, irmão. É porque é gente que está nesse mundo, sendo surpreendido como muitos de nós temos sido. E é parte do corpo de Cristo. E deixa eu dizer para você, se eles estiverem vivendo de acordo com a palavra, se Jesus vier, eles vão. Mas a gente não quer andar com eles. Termina o culto, a gente não convida para sair quem está meio ruinzinho, porque sabe que ele não vai dar conta de rachar a pizza. E a nossa conta vai ser maior. Mas nós cantamos aqui que o nosso Deus é justiça. Nós cantamos aqui que o nosso Deus é justiça. E a justiça de Deus é diferente da nossa. Porque Deus, Ele não vem cobrar direito, Deus vem dar direitos. Ele vem tirar de quem não tem e dar para quem não tem, para que todo mundo fique igual. A justiça de Deus é equidade. Não é exigir ou cobrar direito de quem tem e tirar de quem também tem direito. Não, a justiça de Deus é equidade. O negócio de Deus é botar todo mundo no mesmo nível. O negócio de Deus é botar todo mundo na mesma mesa. Amém. Se Deus fosse um juiz, como nós temos aqui, que estivesse para, assim, exigir direito, ele ia dizer, você é Caio, você é um pecador, você não tem direito a nada, então o seu caminho é esse aqui. Meu filho Jesus, esse homem lindo, bonito, branco, nunca pecou, organizado, faz tudo direitinho. Então o direito dele é ficar aqui no ar-condicionado. Aí Deus olhou para Jesus, e Deus olhou para mim, para você, para Caio, para todo mundo aqui, e disse o seguinte, porque a minha justiça chama-se equidade, eu vou baixar esse Jesus aqui, ó, Filipenses capítulo 2, eu vou baixar elezinho, porque Caio não tem condição de subir. Tinha condição, Caio? A minha Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2, que Caio, meu irmão, que Caio vivia num lamaçal de pecado, irmão. Não dava conta de se limpar. E junto com ele estava eu e você. Lá, a gente não conseguia cantar hino, a gente não conseguia dar oferta, a gente não conseguia vir no culto do domingo, a gente não conseguia nada, não conseguia dizer Deus é bom, nada, não conseguia fazer nada. E Jesus não. Jesus ali organizado. Organizado, junto com... Aí Deus, estou aqui, ó, antes eu estou aqui. Quem está ruim é Caio. Deus disse, então está certo. Caio não tem condição, não. Aquele colega dele, aquele Levi, também é pior que todo mundo. Eles nunca vão chegar no teu patamar. Mas a base do meu trono chama-se equidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Quem é que é forte? Quem é que é forte? É Caio ou Jesus? Então, Jesus, você vai lá. Você vai suportar esse cara, aceite ele. Quando chegar lá, você não vai criar nenhum debate para mostrar que ele realmente é ruinzinho mesmo, que a fé dele não vale nada. Você vai aceitar ele. Não vai julgar ele, não é tempo disso, não. Você vai se igualar a ele para mostrar para ele que ele não está sozinho, que ele tem irmão, que ele tem família, que ele tem pai. E vocês dois vão caminhar juntos de volta para casa. Amém? Aí como é que eu, só porque estou nessa caminhada, e passo um gel no cabelo no domingo, aí eu chego aqui que não, aquele ali não, aquele é um pecador, aquele ali é não sei o quê, aquele ali está desse jeito, aquele está desse assado, irmão, não é isso que ele está dizendo.
Deus, o Senhor, Ele aceita quem come carne, aceita todo mundo. Versículo 7, ele diz, pois nenhum de nós vive apenas para si. A natureza de Deus, ela não celebra essa individualidade que o mundo tem nos ensinado a viver. A gente não vive para nós mesmos. O projeto de Deus, o propósito de Deus não consiste em celebrar a individualidade, o indivíduo, porque Deus não é um indivíduo. Então eu não vou aceitar o Evangelho para me dar bem, irmãos. Talvez a maior verdade do Evangelho seja essa, que você tem que aceitar o Evangelho para se dar mal no mundo. Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa que o mundo diz que é importante, que é valoroso, que é legal para você se garantir, para você estar num status social legal. Você vai ter que abrir mão disso em função de outras pessoas, porque ninguém vive para si. Se nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Se nós pensarmos assim, irmãos, não existe intolerância religiosa, nem dentro da nossa igreja, nem dentro da nossa congregação. Aceite esse fato que Deus aceitou a mim e a você. A gente se questiona porque faz parte da nossa humanidade, da nossa racionalidade. Mas a gente tem que parar e entender que Deus quer, aqui no versículo 8 ele diz, que Deus quer que a gente viva e que a gente morra. Quer vivamos, quer morramos, nós vamos fazer isso para o Senhor, porque existe um Senhor na nossa vida, irmãos. Se existe um Senhor na nossa vida, a gente não tem discussão, a gente não vai questionar A, B ou C, a gente vai seguir as ordens desse Senhor. Pular para o versículo 12, ele diz assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do seu irmão. Isso é complicado, irmão. Pega a sua teologia, encaixota ela direitinho. Não vai servir de tropeço para ninguém, porque vai chegar uma hora, irmão, que a vida de alguém vai falar mais alto para você. E tudo que você sabe não vai resolver nada. Eu repito, não sei se já falei, um dia que foi muito complicado para mim, porque de manhã eu fui assistir pastor Russell Shedd, uma lenda, um missionário que está aí. 80, 90 anos na ativa. E eu sentado de manhã fui ouvir aquele homem falar sobre integridade pastoral. E eu sentado ali, ele falando aqui, e eu disse, meu Deus do céu, como eu sou feliz, porque hoje eu não estou na agenda desse evento, e eu não tenho que falar nada depois desse homem. O que é que eu iria dizer depois de um homem com quase 90 anos, falando sobre integridade pastoral? Eu ia ter que arranjar um telefonema, qualquer coisa. Eu ia ficar sem palavras. Fui liberto à noite, eu trabalhava com os adolescentes, peguei os meninos, botei num ônibus, fui lá para uma bocada na Zona Norte. Uma congregaçãozinha lá que ela é frequentada só por meninos, que os pais não querem, que manda para a rua, 150 bocas de fumo ao redor. Aí eu levei os meninos, a gente foi para lá, e quando cheguei lá, o pastor disse assim, vai, pastor, fale logo. Eu disse, não, rapaz, não vim aqui falar, eu vim aqui mostrar para a meninada que existe um mundo, além do shopping, que o mundo está rodando. Aí ele disse, então vou deixar os meninos falar alguma coisa. Eu disse, deixa esses meninos falar. Aí os meninos começaram a contar os testemunhos. Aí um deles, um boy de uns 14 anos, começou a dizer, eu dou graças a Deus que eu estou aqui na igreja, e Deus me salvou e tal, eu saí desse mundo, eu já perdi 10 amigos assassinados. Aí aquele menino de 14 anos, eu acho que quase analfabeto, contando a experiência dele com Deus. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar depois desse menino? Porque eu com quase 50 nunca perdi 5 amigos. Nem de doença, quanto mais de morte violenta. O que esse menino carrega nas costas? E que experiência o Evangelho tem feito na vida dele? Ao ponto dele estar aqui hoje.
E eu disse, o que é que eu vou fazer? E eu peguei a minha teologia, dobrei, botei no bolso. Amém? A gente não pode botar obstáculo para a vida de ninguém, irmão. Porque tem uma hora que você vai ver que o fraco é você. Tem uma hora que você vai ver que o menino é você. Então que a gente entenda isso, irmão. Não ser pedra de tropeço. 14, como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é impuro ou não, aquelas coisas. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, não coma. Se entristece do jeito porque você fala, não fale. Um dia eu fui pregar no interior ali, não foi, aí eu estava lá no interior, a gente não toma nem banho direito, não leva as coisas direito, no meio da rua eu já não enxergo bem. Aí eu me dei aqui, aí peguei um celular, não foi? Aí li um texto no celular. Irmão, eu não tenho problema nenhum com isso. Aí o irmão disse assim, ei, teve um pastor que disse, como é que o cara vai pregar com um celular? Está ali meu irmão, amigo, pastor Júnior Firmino. Desde esse dia, quantas vezes eu preguei com o celular, irmão? Quantas vezes, irmão? Nunca mais. Levo minha Bíblia, chego lá, decoro, porque não dá para ler. Aí decoro. Aí chega lá, eu abro. E assim diz a palavra do Senhor. Está entendendo, irmão? Porque eu não viajo 300, 600 quilômetros para ir ser pedra de tropeço na vida de ninguém, não, irmão. Eles pensam que eu estou lendo, não é engano, não. É porque eu não quero ser escândalo para os irmãos. Essa é a forma que a gente tem que colocar na redação do Enem para acabar com a intolerância religiosa. Aquilo que é bom para você, versículo 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18 para encerrar a redação. Aquele que assim serve a Cristo, nosso Senhor. A gente está aqui para servir. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Não é intolerante, mesmo com aqueles que não têm uma fé equiparada àquela nossa super fé. Nós vamos agora, o pastor vai ministrar a ceia, e nós vamos participar desse pão, com esse entendimento, que existe um Senhor na nossa vida, irmão. Um Senhor. Que Ele não escolheu partes do seu corpo para ser maltratada. Essa parte é para aqueles. Não, o corpo dele inteiro foi dado por todos nós. Quer gregos, quer judeus, quer gentios, natalenses, cariocas, baianos, amazonenses, até os argentinos. Que Deus abençoe a vida de vocês e que nos faça realmente um testemunho vivo do corpo de Cristo nessa terra.